Gostaria de vos convidar a abrir a Palavra de Deus, ou então a seguir ali, o texto bíblico em Lucas, capítulo 6, os primeiros 11 versículos, e diz assim: E aconteceu que no sábado, segundo primeiro, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo-lhes disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes? E dizia-lhes: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estavam ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curariam no sábado para acharem de que o acusarem. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estenda a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam com Jesus. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Esta manhã eu quero falar sobre a lógica errada. E, no fundo, é falar sobre a lógica da vida espiritual. Os Monty Python têm um filme muito interessante chamado O Sentido da Vida, enfim, com uma série de sketches sobre vários estados da vida, estados da vida, desde o nascimento até à morte. Mas eu não quero falar sobre o sentido da vida, quero falar sobre a lógica da vida espiritual, ou a lógica da espiritualidade. E quero dizer, desde já, só existem duas no Novo Testamento. Existe a lógica dos fariseus e existe a lógica de Jesus. E é bom nós olharmos para dentro de nós e pensarmos: qual é a lógica que preside a minha vida espiritual? É uma lógica à maneira dos fariseus ou é uma lógica segundo Jesus? Como é que era a lógica dos fariseus? Ela baseava-se num quadro mental. Esse quadro era afirmado na lei de Moisés e olhavam para as pessoas, os fariseus olhavam para as pessoas e definiam: este é puro, este é impuro. Com base na lei de Moisés, achava: este é puro, este é impuro. O puro era aquele que era um cumpridor escrupuloso da lei de Moisés. O impuro era aquele que não cumpria a lei de Moisés, ou que o parte, ou totalmente. Portanto, a referência dos fariseus para a sua lógica espiritual, para a lógica da sua espiritualidade, a referência era um papel, era uma lei escrita. Uma lei que, por acaso, tinha cerca de 600 ou mais de 600 regras e que dificilmente alguém a conseguia cumprir na totalidade. E por isso é que está escrito: se alguém falhar num til ou num jota, ou acrescentar ou tirar, já é réu de toda a lei. Portanto, ninguém conseguia cumprir, na realidade, a lei. E isto era para mostrar que não é pelos nossos méritos que nós podemos agradar a Deus. É de outra forma. E nós hoje sabemos, no tempo da graça, que é pela fé que agradamos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas esta lógica tinha algumas dificuldades, naturalmente. Todas as lógicas, todos os que presidem a nossa vida espiritual têm as suas dificuldades. Esta tinha várias dificuldades. A primeira era as diferentes interpretações da lei. Por exemplo, no sábado, no dia santo dos judeus, havia rabis que interpretavam a lei, os mestres da lei, ou doutores da lei. E então havia alguns que diziam: bom, no sábado não se pode trabalhar. Pronto. Então, se a pessoa subisse mais de 7 graus, 7 é esse o número da perfeição, ele já estava a trabalhar. Portanto, até 7 graus podia subir no sábado e não era considerado trabalho. Mas depois havia noutro lugar, e à medida que os judeus foram se espalhando por todo o Império Romano e viviam em muitas comunidades fora das terras de Israel, e havia outro rabi, outro mestre da lei judaica, que tinha um entendimento diferente. E dizia que não eram 7, eram só 3. Se a pessoa subisse mais de 3 graus no sábado,
considerava-se que estava a infringir a lei, que estava a trabalhar. E como devem imaginar, isto deu uma grande caldeirada. Então, a Torá, a lei de Moisés, era uma coisa que tinha uma interpretação oral, então é chamada Torá oral. Uma interpretação oral. Portanto, os vários doutores da lei, os especialistas, achavam isto, achavam aquilo, e começavam a achar coisas muito diferentes uns dos outros. E por causa disso, para tentar resolver isso, alguém se lembrou de passar a Torá oral, ou seja, a interpretação oral da lei, passar a escrito, para ficar escrito, para não haver dúvidas. Então criaram um Mishnah, que é uma espécie de interpretação genérica da lei oral. Mas como isso também não resolveu o problema, porque continuavam a levantar-se novas questões teológicas no judaísmo, então eles mais tarde criaram uma coisa chamada o Talmud. O que é o Talmud? É uma espécie de uma enciclopédia com não sei quantos volumes, que só complica aquilo que já é de si um bocadinho complicado. E nós costumamos dizer que nós temos muita tendência para complicar aquilo que é simples. A lei de Moisés não era assim muito simples, mas eles ainda a complicaram mais. Então, em vez de 600 ou 600 e tal regulamentos ou regras que a lei continha, a lei de Moisés escrita, arranjaram um Talmud que tem milhares de entradas, milhares de regras, milhares de definições, e é uma grande confusão. Então, a lógica dos fariseus tem este problema. É a questão da interpretação. Mas tem problemas mais graves ainda. A lógica dos fariseus, definir alguém como puro ou como impuro, à partida, tinha a ver também, provocava um certo egoísmo e uma certa insensibilidade pela dor do outro. Nós lemos aqui que um homem tinha uma mão mirrada, e porque era sábado, dia de ir à sinagoga, Jesus foi lá, viu aquele homem, viu a necessidade, e Jesus move-se por necessidades. Amém? Jesus não se move por determinações religiosas, ele move-se por necessidades. Ele disse para o homem estender a mão e curou a mão naquele instante. E qual foi a reação dos fariseus? Ficaram cheios de fúria. E começaram a falar uns com os outros: o que é que nós havemos de fazer a este homem? Temos que o tirar de cena. Então isso provocou egoísmo e uma insensibilidade pela dor da pessoa. Já viram isto? Nós vemos hoje ainda este tipo de atitude. Não há sensibilidade pela dor das pessoas. Não há sensibilidade pela situação das pessoas, muitas vezes aflitiva das pessoas. Não há misericórdia. A palavra misericórdia significa fazer descer o coração à miséria do outro, à condição miserável do outro. E muitas vezes nós temos esta atitude. Ficamos insensíveis. Isto é um espírito religioso, como os fariseus, egoístas e insensíveis. Porque se fosse um deles que tivesse a mão mirrada, com certeza ficaria muito feliz por Jesus o curar. Mas que era um pobre coitado qualquer, então não interessava. Egoísmo e insensibilidade. Outro problema da lógica dos fariseus é que ela provoca orgulho religioso. Porque as pessoas procuram, digamos, o mérito próprio. E nós vemos isso no quadro em que, no Novo Testamento, nos conta que um dia chegaram ao templo e um religioso orava assim: graças te dou ao Pai, porque não sou como este miserável que está aqui ao meu lado. E o outro, o miserável, batia com a mão no peito e dizia: sê propício a mim, pecador. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Orgulho religioso. A lógica dos fariseus provoca orgulho religioso. Vocês sabem que havia uma oração tradicional judaica que dizia: graças te dou ao Pai, porque não sou samaritano, nem cão, nem mulher. É verdade, é verdade. Isso era uma oração tradicional judaica. Porque eles consideravam os samaritanos como ímpios, como gentios. O cão era um animal impuro, segundo a lei, e a mulher era assim uma espécie de ser humano de segunda classe. E atenção, vocês que leem a Bíblia literalmente, olhem lá quando lerem, vejam lá bem, temos que compreender o contexto em que estamos. Amém? E há muita gente que usa-se
dos textos escritos há milhares de anos para continuar a oprimir a mulher, para continuar a cortar as pernas às mulheres, para continuar a achar que as mulheres são seres humanos de segunda. Não. Uma mulher pode fazer a mesma coisa com um homem. É uma pessoa diferente, mas é um ser humano igual em dignidade perante Deus, aos olhos de Deus, e na igreja deve ter a mesma dignidade. Então, um dos problemas da lógica dos fariseus era este orgulho, este estrelar nos méritos, no mérito próprio, que às vezes não era assim muito mérito. E outro problema ainda que eles tinham com a sua lógica, os fariseus, era que punham a ênfase no conhecimento da lei, e não na boa consciência. E eu quero ler aqui um versículo em Lucas, capítulo 10, versículo 21, que diz assim: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprovo. Amém? Amém. Então a lógica dos fariseus baseava-se nisto, no conhecimento. Eu é que sei a lei toda, eu é que sei, não sei, tu não sabes, tu és um miserável. Tu nem sabes ler. Não é? Graças te, ó Pai, que escondeste estas coisas dos sábios inteligentes e as revelaste às criancinhas. A fé cristã é uma fé de revelação. Deus revela-se através da sua palavra. Deus revela-se através de Jesus. Deus revela-se através da natureza. Deus revela-se de diferentes formas, porque Ele é Deus. Deus pode-se revelar através de uma criança, da boca de uma criança. Deus pode-se revelar de muitas maneiras. Deus pode-se revelar através da música, através do belo, através da arte. Deus pode-se revelar de muitas formas, porque Ele é Deus. Amém? Qual é o resultado prático desta lógica dos fariseus? É uma cultura de hipocrisia religiosa. Que era aquilo que acontecia nos dias de Jesus, quando Jesus se confrontou tantas vezes com estes homens. Ele bateu de frente com eles por causa da sua hipocrisia. Veja bem, Jesus nunca bateu de frente com um pecador por ser um pecador. Com uma pessoa que falhou porque falhou. Não. Ele nunca bateu de frente. Ele disse àquela pessoa: vai e não peques mais. Mas batia de frente com os fariseus, porque eles eram hipócritas. Eles não eram sinceros. Eles não eram honestos. Nem diante de Deus, nem diante de Jesus, nem diante do povo. Eles fingiam. Esta é a lógica dos fariseus. A lógica que nos faz olhar para as pessoas e dizer: tu és puro, tu és impuro. Entendem? Mas depois vem a lógica de Jesus, que é a única outra lógica que existe no Novo Testamento. E ela não se baseia num quadro mental, mas baseia-se no coração. Não se baseia na ideia do puro versus impuro dos fariseus, mas baseia-se na ideia do justo e do injusto. Sendo justo aquele que promove a justiça e sendo injusto aquele que promove a injustiça. A referência da lógica de Jesus não é um papel, como os fariseus. A referência da lógica de Jesus é o coração, é a boa consciência. Mas na lógica de Jesus existem também algumas dificuldades. Ou melhor, eu diria, alguns desafios. Nós somos desafiados a viver na lógica de Jesus. Ou seja, nós não podemos fazer outra escolha a não ser a lógica de Jesus, se quisermos ser imitadores de Jesus. Mas isso implica desafios. E é bom que nós tenhamos consciência desses desafios. Um deles é viver na imitação de Cristo, sabendo nós que nunca chegaremos a ser como Ele. Amém? Nós fomos chamados a olhar para Jesus como o autor e consumador da nossa fé, como o nosso exemplo, como o nosso modelo, como a nossa grande referência, como a expressa imagem da pessoa do Pai, como aquilo que nos revela a revelação mais perfeita de quem Deus é. Mas sabemos que nunca chegaremos ao nível de Jesus. Nunca chegaremos a ser como Ele. Porquê? Porque estamos presos na nossa carne. Estamos presos na nossa condição humana. Isto é um desafio. Eu a cada dia quero ser mais parecido com Jesus. Mas tenho que lutar com a minha carne. Tenho que lutar com as circunstâncias à minha volta. Tenho que lutar com as influências, aquilo que influencia a minha vida. Tenho que lutar contra tantas coisas. Mas eu não desisto. Eu continuo a querer ser parecido com Jesus. Mas tenho consciência que nunca chegarei lá.
Não é fácil uma pessoa aceitar um desafio quando sabe que não chega lá. Não é fácil. Quando alguém entra num campeonato de futebol e não tem a hipótese de ser campeão, joga e esgatanha-se todo para fazer o melhor possível, mas sabe, muito dificilmente vai chegar lá. Então não há aquele suplemento de alma, não há aquela pica, digamos assim, não há aquela força de dizer assim, não, nós vamos mesmo por ser campeões. Não. Porque a equipa não tem hipótese, há outras muito melhores, etc. Então às vezes esse espírito pode nos inundar, pode nos afetar, esse espírito, nós pensarmos assim, eu nunca vou ser como Jesus, olha, quer lá saber, perdido por 10, perdido por 100. Não é bem assim. O nosso papel, o nosso desafio é vivermos na imitação de Jesus. Outro desafio que não é fácil, segundo a lógica de Jesus, é viver em função do outro. Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. E isto implica que eu tenho que me amar a mim também. Não é? Eu tenho dito aqui muitas vezes, já me ouviram dizer isso a maior parte dos irmãos, se eu não gosto de mim, eu dificilmente gostarei dos outros. Se eu não me amar a mim, dificilmente eu amarei alguém. Se eu não me aceitar a mim, dificilmente eu irei aceitar os outros. A medida do amor para os outros é eu amar-me a mim. Amar o próximo como a ti mesmo. Foi isso que Jesus disse. E, no entanto, há muito bom cristão que não compreende nada disto. Que acha que se diminui. Eu não presto para nada. Eu já não sei o que é que ando aqui a fazer. O Senhor nunca mais me leva. Eu já tenho ouvido às vezes assim desabafos e orações nesse sentido. Há muito tempo, quando era miúdo, ouvia muito na igreja estes desabafos assim. Isso é o parvoíce, é falta de entendimento. Porque se nós estamos aqui, é porque Deus quer que nós estejamos aqui, é porque temos alguma coisa para fazer. Estamos a fazer falta. Ou na igreja, ou na família, ou no vizinho, ou seja o que for. Deus quer-nos cá. Amém. Então, o que é que Deus quer que eu faça? E se você está nessas circunstâncias, o que é que eu ando aqui a fazer? Pense bem. Se Deus a põe aqui, se Deus quer que você esteja aqui ainda, é porque tem alguma coisa, conta consigo para alguma coisa. Nós somos as mãos de Jesus. Nós somos os pés de Jesus. Nós somos os braços de Jesus. Nós somos os ouvidos de Jesus. Nós somos os olhos de Jesus. Nós somos a boca de Jesus. Amém? Então o que é que eu posso fazer? Se eu estou aqui, é porque Deus conta comigo para alguma coisa. Amém? Então este é um desafio. Viver em função do outro. Não é fácil. Superar o nosso egoísmo natural. Não é fácil. Alguém há dias me dizia assim, olha, eu sou uma pessoa, não gosto nada de abrir mão. Então, para eu contrariar isto, eu, quando tenho uma oportunidade de abençoar, eu abençoo mesmo 10 vezes mais do que seria normal, para me obrigar a mim mesmo a contrariar esta tendência egoísta que tenho em mim. E eu achei interessante. Não é? É uma estratégia que nós podemos usar. Não é? É um desafio. Viver em função do outro. A lógica de Jesus tem um desafio, que é viver em obediência e não por sentimentos. Ou seja, amar os nossos inimigos. Não é só o próximo. Sabendo que o próximo é aquele, não é aquele que casualmente está ao pé de nós. Também há pessoas que pensam que o próximo é aquele que, olha, vocês agora estão aqui e vocês são meus próximos. Não. O próximo é aquele de quem eu me aproximar. Amém? Se eu vir uma pessoa a espalhar-se ao comprido, dar uma grande queda do outro lado da rua, como está do outro lado da rua, não é o meu próximo. Não, mas se eu chegar ao pé dela, eu fiz-me próximo daquela pessoa, vou ajudar aquela pessoa. Portanto, essa coisa do próximo também tem muito que se lhe diga. Agora, amar o inimigo. Que coisa é essa? Amar o inimigo. Como é que eu posso amar o inimigo? Vivendo por obediência e não por sentimentos. Porque os sentimentos passam. Os sentimentos traem-nos, os sentimentos enganam-nos. Há pessoas que nós vemos pela primeira vez na vida e achamos, esta pessoa não deve prestar para nada. Ouvimos-la falar uma vez, ouvimos o jeitinho dela. E não é quando depois começamos a conhecer a pessoa, tornamos muito amigos dessa pessoa. E outras vezes é o contrário. Às vezes uma pessoa bem falando e tal. E a gente, a pessoa agradável, é mesmo fixe. Mas quando a gente vai ver, depois começamos a conhecê-la na intimidade,
e realmente não a queremos para amigo. Então os nossos sentimentos traem-nos. E portanto nós não podemos andar por sentimentos. Temos que andar por obediência. E Jesus disse, amar os inimigos. Amar os inimigos também não significa que eu tenha que estar metido na casa deles, constantemente eles na minha casa. Não significa uma intimidade muito profunda, não. Aqueles que são meus adversários, inimigos, significa que eu não tenho raiz de amargura, não tenho sentimentos negativos em relação àquelas pessoas. Não alimento sentimentos negativos, nem pensamentos negativos. Eu peço, Deus, por favor, limpa a minha mente, limpa o meu coração. Não permitas que exista alguma raiz de amargura no meu coração, algum sentimento negativo em relação a esta pessoa que anda a dizer mal de mim, que me fez tanto mal, que me deseja mal. Eu não lhe desejo mal. E sabe a melhor maneira de vencer isso? É orar, dobrar os seus joelhos no seu quarto. E quando fizer as suas orações, ore por aquela pessoa, nomeie aquela pessoa pelo seu nome. Diga, abençoa fulano tal, abençoa o Senhor fulano tal. Isso é a melhor maneira de você limpar o seu coração. Amar os nossos inimigos. É um desafio viver pela lógica de Jesus, não é fácil. Mas é possível. E viver pela lógica de Jesus tem ainda um outro desafio, que é vivermos em função daquilo que queremos e não daquilo que vemos. Porque nós andamos por fé e não por vista. Andamos por aquilo que queremos e não por aquilo que vemos. Quando nós olhamos no mundo à nossa volta, na sociedade, nós vemos muita coisa que não presta, que nós não gostamos. Mas nós vivemos aqui. Deus quer-nos aqui. Quer que nós sejamos os seus agentes aqui. Quer que nós o substituamos aqui. Que nós oremos para aqueles que precisam de cura. Que nós oremos para aqueles que precisam de uma intervenção de Deus na sua vida. Que nós abençoemos as pessoas. Que nós possamos suprir os necessitados. Deus quer-nos aqui. Não é por aquilo que nós vemos. É por convicções. É por aquilo que nós queremos. Qual é o resultado prático desta lógica? É uma cultura de amor cristão. Do amor que diz a Bíblia que Deus derrama nos nossos corações para que nós possamos canalizar para as pessoas que estão à nossa volta. Amém, irmãos? Então há desafios na cultura, na lógica de Jesus, mas é possível. Há vou falar de 3 parábolas muito rapidamente que aparecem no Evangelho de São Lucas. A ovelha perdida, o filho pródigo, a dracma perdida. A parábola da ovelha perdida, todos nós conhecemos. O pastor recolhe o rebanho ao fim do dia, no redil, vai contando as ovelhas à entrada, contou 99, tinha 100, falta uma, ele fecha a porta do redil, deixa as 99 e vai à procura daquela que se estendeu. E achando-a atrás e aos seus ombros, lá emaranhada nas silvas, perdida, tal, trá-la aos seus ombros e trá-la para o redil. A lógica dos fariseus diz-nos que mais uma, menos uma, não faz grande diferença. Pouco importa. Isto é, as pessoas são descartáveis. Na lógica dos fariseus, as pessoas são descartáveis. Mas a lógica de Jesus, tal como o mestre do bom pastor, do pastor, diz que todos são importantes. Aquela ovelha extraviada era tão importante como as outras 99 que estavam no redil. E daí ele ter-se disposto a ir buscá-la. A parábola do filho pródigo, todos conhecemos também. Um homem muito rico, com muitas herdades, muitas fazendas, e tinha 2 filhos. O mais novo um dia passou-lhe assim um vai e disse ao pai: pai, dá-me uma parte da herança que me pertence, eu pronto, vou à minha vida e pronto, já não me deves nada. Ele foi para uma terra longínqua e desperdiçou o dinheiro com falsos amigos, com mulheres, com não sei o quê. E até que, quando o dinheiro começou a faltar, os amigos, porque eram falsos, desapareceram. Não vou dizer que é de Peniche, que é para não insultar as pessoas de Peniche, mas desapareceram. E damos com este rapaz, profundamente arrependido, profundamente chocado, atordoado, sem saber se calhar ainda o que é que lhe tinha acontecido, a tratar de porcos. O porco era um animal altamente imundo, segundo a lei de Moisés, para os judeus, e a comer aquilo que os porcos comiam.
E olha, eu quero dizer uma coisa. Há muita gente por aí que está nesta mesma situação. Que está a comer aquilo que os porcos comem. No sentido figurado. Há muita gente aí. Até que um dia ele pensou, mas ele acreditou no amor do Pai. O que fez a diferença nesta história é que o filho, apesar de todo o seu sofrimento, de toda a sua frustração, ele acreditou no amor do Pai. E é isto que às vezes falta às pessoas que estão aí a comer a comida dos porcos, é acreditarem no amor de Deus. Ele acreditou no amor do Pai. E ele puxa caminho. Mesmo todo porco, todo andrajoso, todo miserável. E o pai, todos os dias ia ao portão a ver se via o filho. Porque o pai conhecia o filho e o pai amava o filho. E quando o filho acreditou no amor do pai, ele voltou para casa. Ele disse, olha, o meu pai, eu já não sou digno de ser considerado filho. Porque eu estourei a fortuna, fui-me embora, virei costas e não mereço, não sou digno. Mas ao menos eu vou pedir ao meu pai que me deixe ficar como um dos seus trabalhadores. Pelo menos os trabalhadores não comem bolotas, comem comida de gente. São pessoas que têm a sua dignidade. Ele trata bem os seus trabalhadores. Eu vou pedir para ele me considerar como um deles. Ele que esqueça que eu sou filho dele. Mas vocês sabem o que aconteceu. Quando ele voltou, o pai tratou como filho. Mandou-lhe ao banho. Isso é a primeira coisa, carne-se mel. Vestir roupas novas. Sapatos novos, um anel no dedo, um anel que significava que ele era filho dele, e fez um grande banquete. E nós sabemos que o filho mais velho, que permaneceu junto do pai, ficou com ciúmes. A lógica dos fariseus nesta história é a lógica do filho mais velho. Olha, então mas eu tenho estado sempre aqui e tu nunca me deste um cabrito sequer para fazer uma patuscada com os meus amigos e agora vais buscar o boi mais gordo que tens aí para fazer uma grande festa com esse malandro que se foi embora estourou o dinheiro todo. É a lógica dos fariseus. A lógica do puro, impuro. O filho mais novo tinha-se tornado impuro. Mas a lógica de Jesus diz que todos são dignos e recuperáveis. Posso ouvir um amém? Amém. A lógica de Jesus diz que todos são dignos e recuperáveis. Apenas precisam de crer no amor do Pai. Finalmente, a parábola da dracma perdida, uma moedinha pequena, se calhar como aquelas que temos lá embaixo no átrio da exposição, não é? Aquelas moedinhas. E naturalmente que caiu e nunca mais soube dela. A lógica dos fariseus é esquecer o que se perdeu. Mas a lógica de Jesus é que todos se podem achar, pois ninguém está definitivamente perdido. Ninguém está definitivamente perdido. Amém? Há uns tempos vi um vídeo de uma parte de um julgamento de um homem que tinha assassinado várias pessoas. E os familiares dessas pessoas estavam no tribunal. E o homem foi condenado à morte. Mas o juiz, a certa altura, deu a oportunidade para os familiares daqueles que tinham sido assassinados por esse homem poderem dizer umas palavras. E todos eles chegavam lá e diziam, olhavam para ele e diziam, espero que tu morras a sofrer, que tenhas não sei quantos cancros em cima da tua vida, que tu sofras que nem um cão, não sei o quê. Todos diziam isto. O último foi um homem de idade, barbas brancas. Ele chegou lá e disse, olha, é muito difícil para mim. Ele tinha matado o filho desse homem. É muito difícil para mim estar aqui, mas eu sou um cristão. E o que eu quero dizer é que Jesus te ama. Sabe qual foi a diferença? Enquanto os outros diziam que é que tu morras, tu sofras o mais... Ele olhava e não havia qualquer traço de emoção no seu rosto. Os psicopatas são conhecidos por não ter emoções, ter dificilmente expressar emoções. O seu rosto parece que não mexia um músculo. Ele olhava para a pessoa. Quando este homem falou, disse, Deus ama-te e eu perdoo-te. É muito difícil para mim. Tu mataste o meu filho, mas eu perdoo-te. E quero dizer que Deus te ama. Aquele homem desatou a chorar.
A diferença é essa. Ninguém está definitivamente perdido para Deus. Na lógica de Jesus, ninguém está definitivamente perdido. Mas a grande contraste entre estas duas lógicas, a dos fariseus e de Jesus, é esta. Aquilo que produz alegria no céu é quando um pecador se arrepende, não é quando um justo se acha justo. É quando a ovelha é resgatada, é quando o filho regressa à casa, é quando a moeda é achada. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? A lógica de Jesus. Os irmãos sabem que há uma diferença entre obedecer aos pais ou honrar os pais. Há filhos que obedecem aos pais porque têm medo do castigo. Não é? Têm medo do castigo. Mas não quer dizer que honrem os pais. E da mesma forma, uma coisa é obedecer a Deus, outra coisa é honrar Deus. Nós obedecemos a Deus quando cumprimos uma ordem sua para fazer aquilo que Ele nos ama, que Ele nos manda. Ele manda-nos fazer uma coisa e a gente obedece. Olha, terá que ser lá, terá que ser. Mas nós honramos a Deus diferente. Quando não precisamos de ordem nenhuma para cumprir a sua vontade na nossa vida. É diferente. Quando eu faço de coração, porque sei que Deus se alegra. Eu não preciso de uma regra, eu não preciso de um regulamento, eu não preciso de um versículo da Bíblia, eu não preciso que ninguém me diga que eu tenho que fazer assim, mas eu sei que isto vai agradar a Deus. Ou deixo de fazer isto que eu sei que isto vai desagradar a Deus. Então eu passo a fazer isto que eu sei que isto agrada a Deus. Eu estou a honrar a Deus. Não estou apenas a obedecer a Deus, estou a honrar a Deus. E quero dizer que a lógica dos fariseus é toda estribada na obediência à lei. É os serviços mínimos. Mas a lógica de Jesus vai muito além disso. A lógica de Jesus é honrar o Pai. É por isso que no batismo de Jesus lá no Jordão, uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. O filho honrava o Pai. O grande contraste entre estas ambas as lógicas é que os fariseus julgavam os outros pela aparência, puro ou impuro. Mas Jesus olha para o coração. Amém? Este fulano é cigano. Este fulano é tatuado, usa tatuagens. Este fulano usa piercings. Este fulano é estrangeiro. Esta pessoa tem uma cultura de vida diferente. Eu sou de um tempo em que a igreja teve que se adaptar para receber jovens toxicodependentes em recuperação. Ou seja, para compreender que Deus também amava os toxicodependentes e que Deus também queria alcançá-los com o seu perdão, com a sua salvação. E quando a igreja compreendeu isso, surgiram ministérios como Desafio Jovem e outros ministérios de restauração de jovens toxicodependentes. Muitos deles hoje são pastores. Muitos deles são homens de Deus e mulheres de Deus. Porque a igreja entendeu isso. Eu acho que a igreja ainda tem que entender muitas coisas. Para não entender essa. Porque a nossa tendência é resvalar para a lógica dos fariseus. Puro e impuro. Não. A lógica de Deus não é, de Jesus não é essa. A lógica de Jesus é justo e injusto. É uma pessoa que quer justiça. É uma pessoa que quer praticar a justiça de Deus. É uma pessoa que quer conhecer Deus. É uma pessoa sincera que quer obedecer a Deus. Ou é uma pessoa que não quer? Qual é a lógica da tua vida espiritual, da tua espiritualidade? É a lógica dos fariseus que julga pela aparência? Ou a lógica certa, a lógica de Jesus, a lógica do coração? É um desafio muito grande. Eu gostava que ficássemos de pé, curvássemos a nossa cabeça e fechássemos os nossos olhos em alguns momentos. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos na presença de Deus. Pergunta a si próprio: qual é a lógica da minha vida espiritual? A lógica da minha espiritualidade?
Será a lógica dos fariseus, que eu olho as pessoas pela aparência, que eu olho as pessoas segundo um conjunto de regras? Ou será a lógica de Jesus, que olha para o coração, que acha que todos que estão perdidos podem ser achados, que acha que ninguém é descartável, que acha que todos podem ser restaurados? A lógica do amor. Repita comigo: Senhor meu Deus, eu te louvo esta manhã pela tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a seguir segundo a lógica de Jesus. Não permitas que eu viva de acordo com outra lógica. Eu não quero ser um fariseu. Eu não quero avaliar as pessoas pela aparência ou pela impressão que eu tenho, porque eu não ando pelo que vejo, mas ando por aquilo que creio. Faz-me as mãos de Jesus, os pés de Jesus, os braços de Jesus, os olhos de Jesus, os ouvidos de Jesus, a boca de Jesus, a presença de Jesus. Que onde eu estiver, Jesus possa estar. Que eu possa espalhar a tua graça ao meu redor, entre os meus irmãos, o meu próximo, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, o meu colega de escola, na minha família. Em nome de Jesus, faz-me mais parecido com Jesus. Ó Pai, esta manhã nós oramos, que assim seja. Amém. Amém? Amém. Tirem.